Seguindo, irmãos, a série Saúde Relacional, hoje faremos a quinta ministração. Eu quero falar hoje que o que acontece no coração, ele tem impacto nos relacionamentos. Tudo aquilo que eu agrego, tudo aquilo que eu deixo entrar no meu coração, vai refletir, vai afetar os meus relacionamentos interpessoal. Por isso, a importância de cuidar muito bem do coração. Ainda que a gente está falando sobre saúde relacional, entendemos que é o reflexo da saúde emocional, do estado interior de cada um. Os sentimentos são importantes, sim, pois são eles os responsáveis por nossas ações. Nós agimos de acordo com o que sentimos. Eu aprendi que, da maneira como nós pensamos, nós sentimos, e do modo como nós sentimos, nós agimos. Então, as ações, o comportamento do ser humano revela muito do que existe no seu ser interior, revela muito o seu estado interior, o seu estado de alma. E hoje, irmãos, o Espírito Santo nos conduziu a esta carta para falar sobre isso. Esta pequena carta de apenas 15 versículos, eu sugiro que você, ao chegar em casa, leia, ou quem sabe amanhã, leia toda ela, e você vai poder celebrar o fato de ter lido todo um livro da Bíblia, tá? Eu penso que você vai gostar de viver esta experiência. Esta carta, irmãos, ela nos traz uma profundão sobre o relacionamento entre as pessoas no contexto igreja, dentro do nosso contexto eclesiástico. Veja que aqui nós lemos esses 3 versículos que faz menção de um personagem chamado Gaio. Mas tem um outro personagem, depois nós vamos ler outros textos desta carta, que também é um personagem de destaque na carta, que é o irmão Diótrefes, Demétrio também, mas nós queremos focar nesses dois. Irmãos, eu falei que aquilo que faz parte do nosso ser interior afeta os nossos relacionamentos. Então a gente precisa cuidar bem. Veja, a gente percebe então nesta carta um exemplo de relacionamentos na igreja. E Gaio, possivelmente um obreiro, ele recebe esta carta escrita pelo apóstolo João, e ele recebe alguns elogios. E nesses elogios, João destaca a sua condição interior, porque ele desejou, ao saudar o irmão Gaio, que ele fosse bem em todas as coisas. Aí, todas as coisas está incluso bens materiais, prosperidade material em todos os aspectos, e que também ele tivesse saúde. Aí estamos pensando então no bem físico, né? Ele diz: eu desejo que você vá bem em todas as coisas, desejo que tu seja próspero, muito próspero, e que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja o quanto o irmão Gaio, quem sabe o obreiro Gaio, ou o líder Gaio, estava sadio interiormente falando. A verdade é que eles não congregavam juntos. João, ele vivia distante, por isso ele escreveu esta carta. Como nós sabemos que o estado interior de Gaio era um estado saudável, era um estado que proporcionava através dos relacionamentos que ele desenvolvia com as pessoas, através das relações humanas. Na verdade, João, irmãos, ele percebeu isso de longe, pela maneira como os obreiros itinerantes que circulavam aquela região
respaldado, apoiado e talvez até enviado pelo apóstolo João, a maneira como Gaio se relacionava com eles quando eles chegavam lá na congregação dele, fez com que o apóstolo João concluísse o seu estado interior. Que coisa, né? Até de longe pode ser percebido, né? Pode-se ter conhecimento do estado interior saudável. Veja que nos versículos 5, 6 e 7, João está dizendo: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Alguns obreiros que passavam por lá não eram conhecidos dele. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrade a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Verso 8, portanto devemos acolher estes irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da vida. Olha só o que João fala a respeito de Diótrefes. No verso 9, nós vamos destacar ali a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, ida. Diótrefes era aquela pessoa que gostava então de ter a primazia, de ser o primeiro, de ser o mais notado. Isto fazia com que ele não recebesse nem a orientação do apóstolo João, que era alguém superior a ele. Ele escreveu à igreja, não sei se ele pegou aquele escrito e rasgou, colocou fora. Eu sei que ele não dava espaço para as orientações de Diótrefes sobre o seu comportamento. Então ele diz assim, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede aqueles que o recebem e o expulsa da igreja. Olha a gravidade que estava a postura deste líder. Primeiro, veja, ele difamava o apóstolo João. Ele falava palavras caluniosas, ou seja, ele inventava coisa. Então, a sua intenção era desmerecer a liderança, desmerecer o apóstolo para a congregação. Falava caluniosamente. E também ele não recebia os irmãos. Quando alguém aparecia por lá, enviado pelo apóstolo, recomendado para o apóstolo, para estar contribuindo com a igreja, ele não recebia, não abria espaço, não dava oportunidade. E aí começava a incentivar os irmãos a também não abrirem espaço, não hospedar, não dar pouso, enfim, não dar comida. E quem ousava fazer isso era expulso da igreja. Olha, não dá para acreditar que alguém lá na era apostólica fazia isso. Alguém cristão, alguém com influência, alguém que ocupava um cargo de liderança. Mas estava acontecendo isso. Veja o quanto isto afetava o relacionamento do irmão Diótrefes com os demais. Ele então não levava em conta o princípio de autoridade, não recebia os irmãos. Que dificuldade para João pastorear Diótrefes, na verdade. Ele era um liderado que exercia liderança. Que dificuldade para João, coitado de João, liderar, um liderado com tais características. Então, era uma dificuldade para o superior se relacionar com ele. Era um relacionamento muito complicado. Também, pobre dos colegas de ministério, que seriam estes irmãos que circulavam por aquela região, a maneira como eram tratados. Irmãos, como seria importante, imagine na época, as distâncias, o número de pessoas era pouco, o número de obreiros era pouco,
Como seria importante alguém de fora fazer uma visita e trazer uma palavra na igreja, né? Trazer uma oração. Por quê? Imagina, terça-feira lá era o irmão Diótrefes que orava, que pregava, que conduzia. Chegava lá, se tinha culto no sábado, estava lá o irmão Diótrefes pregando. Chegava domingo, estava ele ministrando. A outra terça, no outro mês, o ano todo. Então não seria importante uma pessoa diferente, ouvir um tom de voz diferente, um gesto diferente, uma forma diferente de organizar um sermão? Claro que seria importante. Mas como ele queria sempre ser o centro da atenção, ele não permitia isso, ele não aceitava. Para ele estaria prejudicando a sua vida, estaria prejudicando o seu ministério, ao ponto de ser agressivo, de ser radical. Então, o seu estado interior, irmãos, abrigava o egocentrismo de tal modo que ele não conseguia nem ser discreto. E realmente ele agia de uma forma exagerada, de uma forma extravagante. Bem, então ele tinha dificuldade de se relacionar com o seu superior, tinha dificuldade de se relacionar com os seus colegas. Obviamente que ele tinha dificuldade de se relacionar com os seus liderados. Por isso ele, por um gesto de hospitalidade, um gesto de amor, que as pessoas fizessem com aqueles a quem ele desaprovava, eles eram expulsos da igreja. Gente, como eu falei, parece que isso não existia, não podia existir naqueles dias, mas se tratando de ser humano, ele existia, né? Ser humano, ele sempre é ser humano, independente da época, independente do século, do milênio, ele sempre vai ser humano. E se não tiver cuidado, né, se não cuidar do coração, se não prestar atenção, pode existir sentimentos que, se forem tratados e cuidados, né, eles vão evoluir e vão interferir extremamente, né, no aspecto negativo nos relacionamentos. Veja, irmãos, que o desejo de ser notado, de ser valorizado, ele é um desejo natural no ser humano. Entende-se que toda pessoa, ela tem esse gosto, né, de ser visto, de ser valorizado. Quem não quer isso? Isso é algo natural, porém, em excesso, isto é prejudicial. E é interessante que nós percebemos esse sentimento já no grupo dos discípulos de Jesus, no grupo dos 12. Teve uma ocasião, e foi registrado por Mateus no capítulo 20, versos 20 e 28, uma ocasião quando a mãe de Tiago e João veio até Jesus e fez-lhe um pedido. Outros escritores dizem que foi Tiago e João. Mateus diz que foi a mãe deles que veio com eles e fez esse pedido para Jesus. A conclusão que nós chegamos é que foi a família que se reuniu. Foi uma conversa da casa que veio se tornar pública, né? Isso é bastante normal. É costume de casa, né? Ele vai para fora, ele se torna público. Em algum momento se torna público. Há quem diz que costume de casa vai à praça, né? Aquela conversa lá em casa, sabe? Eu acho que Jesus realmente, eu acho que a gente deve aproveitar esta liberdade e vamos conversar com Jesus. E a mãe lá incentivando, né, os filhos, vamos conversar com ele e vamos garantir os primeiros lugares no reino dele, né? Depois de tudo ali, vamos garantir o primeiro lugar para vocês, o lugar de destaque, o lugar de importância. Então vamos ler. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos, adorando, e pediu-lhe um favor.
E Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Bem, lá no verso 24, irmãos, após Jesus reprovar esse pedido, mostrar que eles não sabiam o que estavam pedindo, lá no verso 24 está escrito assim, ó: quando os outros discípulos ouviram, ficaram indignados com os 2 irmãos. Veja só que aonde há este sentimento, né, de grandeza, sentimento de ser notado, sentimento de superioridade, consequentemente vai trazer desconforto relacional. Repito, houve trocas de palavras, houve expressões de indignação, a confusão já estava instaurada. Por quê? Porque alguém estava se percebendo superior aos demais. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que Jesus desarmou-os, Jesus, mexeu ali, feriu aquele alicerce que eles construíram, de sentimento de grandeza, de sentimento de superioridade, e colocou-se como exemplo. Irmãos, este exemplo dos discípulos, ele nos faz pensar sobre a dificuldade que é quando alguém desenvolve esse sentimento. É claro, irmãos, que nós estamos falando em relação ao contexto igreja, mas em todos os relacionamentos isso não vai ser bom, isso não vai ser salutar. Imagine, num casamento, onde um dos cônjuges só pensa nele, só consegue contemplar a si próprio, não pensa no outro, essa relação vai ser uma relação doentia, uma união indivíduo, a individuação é algo real na vida do ser humano. Então, o casamento não pode neutralizar o eu do outro, A pessoa não pode deixar de existir enquanto personalidade. É claro que casamento se constrói, é um processo que prossegue a vida toda, de desenvolvimento, de aprendizado, onde se harmonia, onde se busca sempre áreas de acordo. Agora, onde houver alguém com um sentimento de egoísmo, que não consegue ver o outro e sempre as suas vontades devem prevalecer, certamente esta relação conjugal vai ser doentia. E assim, meus irmãos, também em relação ao relacionamento parental entre pais e filhos. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Jesus mostrou, ao conversar com os discípulos, quando eles trouxeram esse pedido, ele mostrou que a vida, para ser grandiosa, é necessária que ela esteja voltada para o outro, que ela esteja inclinada a suprir a necessidade dos outros. Nós não podemos confundir dádivas que nós ganhamos de Deus, não podemos confundir oportunidades que nós ganhamos do Senhor, como que se Deus estivesse nos distinguindo entre os demais para nos tornar a pessoa mais notável. Não, meus irmãos. Eu penso que os discípulos, eles podem ter caído nesta armadilha, porque Tiago e João, junto com Pedro, eles viveram momentos distintos, eles fizeram parte do círculo íntimos de relacionamento com Jesus, tinha determinadas situações que Jesus os chamava e os separava dos demais
para viverem experiências distintas. Exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu e se transfigurou diante deles, ele se transformou desse estado físico natural em um estado de glória. E apareceu Moisés e Elias conversando com ele. Quem estava lá? Quem foi convidado para estar lá? Tiago e João, junto com Pedro. Nós percebemos lá, quando Jesus também foi ao Getsêmani, ele chamou 3 pessoas para estarem com ele. E entre essas 3 pessoas estavam estes 2, Tiago e João. Talvez, meus irmãos, a oportunidade, o privilégio de viver estes momentos com Jesus os fez interpretarem erradamente o propósito daquilo. Claro que eles não se deram conta, meus irmãos, que com isso Jesus estava investindo neles, a fim de que eles pudessem servir melhor. O objetivo de Jesus era prepará-los para servir e não necessariamente para ser visto. O objetivo de Jesus é para que eles contemplassem as outras pessoas e não necessariamente fossem contemplados. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Quando Deus nos capacita para fazer algo na obra, Deus está pensando em alguém. Deus está pensando nas pessoas que vão fazer parte das nossas convivências, que vão fazer parte dos nossos relacionamentos. Porque na igreja, irmãos, aqui é um lugar de relacionamento interpessoal. A recepção é relacionamento. Ao passar um pelo outro, ao cumprimentar, é relacionamento. Ao ministrar uma palavra, ao ministrar louvor, é relacionamento. É um espaço de relacionamento. Então a gente precisa entender que quando Deus nos chama com uma chamada específica, quando Ele nos vocaciona para o exercício de um trabalho, Ele o fez pensando nos outros e não necessariamente em que eu seja notado. Às vezes, equivocadamente, entendemos que Deus escolheu aquele culto para me honrar. Deus escolheu aquele momento e aquela mensagem ou aquele louvor para me honrar. Ainda que tudo que nós fazemos no reino de Deus é honroso, por ser grandioso, por não merecermos e Deus nos induz, nos faz viver isso, isso é honroso para nós. Agora a gente precisa entender, irmãos, que o propósito de Deus em nos usar, às vezes de uma forma distinta, o objetivo dele não é necessariamente nos honrar, mas alcançar vidas, abençoar pessoas. Deus fez tudo aquilo, nos colocou no status, nos fez viver holofotes, pensando em alguém. Quando Deus me inspira para trazer uma palavra, bem como a você que ministra aqui, seja uma reflexão, Deus está pensando em quem? Deus está pensando em quem está sentado aí embaixo. Deus está contemplando de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa. Deus está valorizando, Deus está contemplando quem está sentado a nos ouvir. Então os discípulos viveram experiências distintas, porque Jesus tinha o propósito de torná-los servos eficientes. Aí eu lembro de Moisés. Moisés, ele viveu uma experiência também muito distinta com Deus. Ele subiu ao monte, né? E lá ele estava no momento na presença de Deus e teve a visão da sarça. Um milagre aconteceu lá. Aquele arbusto começou a arder em chama e não se consumia. E ele ficou, mas como pode ela
está tomada de chama e não se consome. Tem algo estranho, tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Realmente, o milagre estava acontecendo. Moisés ouvir a sua voz. E Deus falou com ele: Moisés, tira os sandálias, os calçados dos teus pés, porque o espaço onde você está, o lugar em que você está, é terra santa. Olha o privilégio que Moisés teve, ver aquele milagre, ouvir a voz de Deus. E aliás, Moisés viveu muitos momentos que outros não viveram. Moisés viveu um momento tão especial que ele foi ousado e pediu: Deus, deixa-me ver o teu rosto. E Deus disse: Moisés, eu vou permitir você me ver pelas costas. E colocou ele na fenda de uma rocha, e ele pôde então presenciar Deus pelas costas. Tal foi as experiências que Moisés viveu com Deus. Mas qual era a finalidade? Deus queria tornar Moisés um mito. Deus queria investir em Moisés a fim de que ele fosse extremamente honrado em toda a sua vida. Assim ele se contemplasse, assim ele se percebesse? Não. Deus disse, após falar com ele, que ele tirasse as sandálias dos pés. Ele disse: tenho ouvido, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor, e eu desci para livrá-los, e eu vou enviar você para que tire o meu povo do Egito. Eu não sei se Moisés, no primeiro momento, teve a compreensão do porquê ele vivia aquilo. Por que Deus está me permitindo ver esta experiência? Por que Deus está a abençoar outras pessoas? Glória seja dado ao precioso nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando ministramos a palavra, nós estamos fazendo o quê? Servindo os outros. Quando você canta, está servindo. Enquanto você cuida de alguém, você está servindo. Ao fazermos tudo isso, estamos lavando os pés de alguém. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, demonstrando a humildade, Deus nos fez isto para sermos servos, para cuidarmos dos outros. Glória seja dado ao precioso nome de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, que o teu coração seja aquecido com este sentimento que foi tão real e tão forte no sentimento de Gaio, ao ponto de João dizer: eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Mas como tu sabes, irmão João, do estado interior de Gaio, olha a maneira como ele se relaciona com as pessoas. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento.